Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha, hoje a Pro providenciou para vocês mais uma historinha sobre Egito Antigo. A gente contou uma historinha na semana passada, né, sobre a maldição de Tutankhamon, e hoje a Pro vai trazer uma historinha para vocês sobre a relação de morte, né, o entendimento de morte aí no Egito Antigo, e sobre a historinha do Tribunal de Osíris. Espero que vocês se divirtam com esse vídeo, tá? E a Pro tá morrendo de saudade de vocês. Até a próxima. Beijo. Então vamos lá para mais uma historinha. Vamos começar ela. A historinha vai ser sobre a morte no Egito Antigo. Egito Antigo. E sobre o Tribunal de Osíris, tá bom? Osíris aqui, meus queridos, ele é o deus, tá? Do julgamento. Deus do julgamento, tá? Ele que vai julgar aí o processo de morte. Então, vamos lá. Vamos ver como que é essa historinha, essa relação de morte. Eu apresento aqui para vocês o faraó. Então, eu tenho o faraó aqui, tá? E vamos pegar esse faraó e ele vai num processo que todo mundo vai passar de morte. Então, o faraó aqui morreu, tá? O que vai acontecer? Com a morte do faraó, a gente vai ter dois processos, que vai ser o do corpo e o da alma, tá? Então, vamos começar do corpo. O do corpo, o que vai ser? Eu vou aqui entrar num processo de mumificação, tá? Então, eu vou trabalhar o corpo no processo de mumificação. Por quê? E aí, é importante vocês saberem essa relação. Então, vamos pôr aqui, ó. Ele vai entrar, depois da morte, em processo de mumificação, tá? Por que ele vai entrar nesse processo de mumificação? Por que esse faraó, ele vai ser mumificado? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, meus queridos, se atentem a isso, tá? Isso é importantíssimo. Eu tenho que lembrar, tá? Que os egípcios, tá? Lá na antiguidade, eles acreditavam realmente que quando eles morressem, eles iriam acordar em uma outra vida, em um outro mundo, tá? E assim, morri camponês, vou acordar camponês na outra vida. Eu aqui, faraó, morri, vou acordar faraó na outra vida. Então, eu preciso desse processo de mumificação para eu poder acordar na outra vida com o meu corpo, né? Do jeito que eu sou, eu quero acordar na outra vida. Só que veja, esse processo de mumificação não era para todos, tá? Por quê? Porque a mumificação, ela é um processo caro. Então, o faraó, obviamente, né, mais poderoso do Egito, vai entrar em processo de mumificação. E aquele que tivesse dinheiro e quisesse pagar por um processo, poderia também, tá? Mas era mais comum você ter os faraós passando por processo de mumificação. Então, perfeito, tá? Esse faraó morreu. Ele vai entrar agora no processo de mumificação. Então, como que é esse processo? Vamos lá. Então, o faraó, ele vai ser posto aqui nessa mesa, tá? E eu vou ter aqui dois médicos, tá vendo aqui? Um médico, segundo médico. Então, o primeiro e o segundo médico. Eu tenho aqui eles que vão fazer esse processo de mumificação, tá? Como que seria? Antes de eu falar, né, como seria, vamos pegar um pouquinho essa ideia de medicina. O mundo egípcio, e depois a gente vai ter uma aula só sobre invenções no mundo egito,
mundo egípcio, que vocês vão perceber que esses caras, eles eram fantásticos, tá? Eles criavam muitas coisas. E vai ficar por uma aulinha só falando disso. Agora, só de curiosidade, é a questão da medicina, tá? Os egípcios foram um dos primeiros a desenvolver essa ideia de medicina. Por quê? Porque para eu fazer o processo aqui de mumificação, eu vou ter que abrir o corpo do morto, tá? E aí, a hora que eu abro o corpo do morto, esses médicos aqui, eles vão o quê? Eles vão estudar o corpo humano. Então, eles têm a possibilidade de estudar o corpo humano diferente de outros povos que não faziam o processo, né, a prática de mumificação. Então, vejam que bacana isso, né? A medicina começa aí com os egípcios na antiguidade. Depois, infelizmente, na Idade Média, a Igreja Católica vai proibir esse estudo do corpo e vai acabar perdendo essa qualidade. Mas, enfim, aqui, nesse momento, a medicina é uma invenção, né, aí, egípcia do estudo do corpo, tá bom? Então, como que vai fazer? Os médicos, eles vão abrir, então, vão abrir aqui todo o corpo, tá? Eles vão tirar todos os órgãos e vão pôr aonde? Eles vão pôr aqui, ó, em potezinhos, tá? Com um líquido que até hoje, meus queridos, especialistas, pesquisadores buscam, tá? Achar esse líquido para fazer o processo de mumificação e até hoje não conseguiram chegar num processo de perfeição da mumificação egípcia, tá? Depois eu vou pôr aqui para vocês uma imagem da segunda mulher do Dom Pedro I, que foi mumificada e a mumificação não deu muito certo. Funcionou, né, no sentido de ainda estar a pele, você consegue ver certinho, não só tá a ossada ali, mas ela tá meio... a coloração da pele se perde, fica bem enrugado, então não é um processo 100% igual aos egípcios. Mas eu vou lançar aqui a imagem para vocês verem, tá bom? Então, o que acontece? Esses dois barris aqui, tá? Esses dois vasos aqui, estão com esse líquido que vai conservar os órgãos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todos os órgãos e colocar dentro. Então, eu tenho aqui o intestino, eu tenho aqui o fígado, eu tenho aqui o coração e outros órgãos aqui, tá? Então, eles vão armazenar, vão deixar esses órgãos guardados, tá? Por quê que eu vou ter que guardar esses órgãos? Porque quando o faraó acordar, lá na outra vida, ele vai precisar ter todos esses órgãos de novo, né? Então, eu preciso armazená-lo e conservá-lo muito bem. Depois de todos os órgãos, eu também tenho que tomar cuidado. E aí, acho que é a parte mais difícil de extrair do morto, que vai ser o cérebro. Por que é o mais difícil? Porque você tem aqui a parte do crânio. Como que eu vou fazer para tirar esse cérebro, né? E aí, meus queridos, eu vou pensar no seguinte: eu não posso cortar a testa de ponta a ponta para tirar esse cérebro, porque eu não quero acordar na outra vida com uma baita cicatriz na testa, né? Nem na nuca. Olha o que os egípcios fizeram, e aí para vocês verem o quanto esses caras são o máximo do máximo, né? Eles vão pegar vão quebrar aqui o ossinho, tá? Aqui do nariz. Então, você pega o nariz, aqui você vê, põe o dedinho aí nos dois furinhos do nariz, tem uma cartilagenzinha, na verdade, né? Não um ossinho. Quebra, tá? Isso daqui, para abrir o buraco do nariz. Eles vão injetar um líquido
que vai deixar o nosso cérebro uma geleia, tá? E com uma pinça eles vão lá e vão puxar o cérebro para fora. Oi, que louco! Também tentaram fazer isso, tá? Agora, na modernidade, também não conseguiram esse processo. E vão tirar o cérebro, tá? E vão armazená-lo também. Porque, óbvio, o faraó vai precisar de tudo isso, tá? Aí, tirei todos os órgãos e vou deixar de lado, tá? Eu vou armazenar isso aqui. Então, perfeito. Está banhando lá os órgãos. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão tirar todos os órgãos, tá oco aqui. Eles vão passar aquele líquido, o mesmo líquido que tá conservando lá os órgãos. Eu vou limpar, eu vou lavar aqui por dentro desse morto. Por quê? Porque se ficar algum resquício de órgãos, carne, vai apodrecer. E aí, fragiliza o processo de mumificação. Então, eles limpam bem, tá? Vão deixar aí por 40 dias esse corpo banhado nesse líquido também, tá? Depois eles vêm, tiram, limpam, secam e fecham. Então, aí costura, tá? O morto. E aí eu vou pegar o que? Bandanas, tá? Fita aqui pra enrolar, perdão, são faixas, né? Faixas pra enrolar o morto. Por quê? Porque daí ele vai ficar bem conservado, já passou aquele líquido, e aí eu vou começar a pôr as faixas, que aí vem a ideia da múmia, né? Múmia, mumificação. Então, eu tô passando as faixas aqui, tá? Em tudo, no rosto, no pé, na perna, nos braços, no corpo todo. Aí, pronto. Ele tá enfaixado, tá? E aí, o que ele vai ser posto? Vai pegar o corpo dele e vai pôr dentro de um sarcófago, tá? E dentro desse sarcófago, eu vou pegar esse sarcófago e vou pôr aonde? Na pirâmide, tá? Lembrando, meus queridos, que pirâmide era túmulos dos faraós. Então, a finalidade da pirâmide era ser túmulo dos faraós, tá bom? A gente viu na última aula que quem vai construir essas pirâmides são os escravos, tá? Eles que vão trabalhar. E também vou ter aí a ajuda da servidão coletiva, tá? Coletiva, que é o quê? Quando o exército, o soldado não tá em guerra, ele vem aqui e ajuda na construção das pirâmides. A população também, em certo período, vem ajudar na construção. Mas quem vai estar diariamente nessa construção, aí que vai levar anos, né? Tem pirâmide que levou 40 anos para ser construída, tá? Vão ser os escravos, tá? E a gente viu na outra imagem que essas, né, pedras aqui, esses blocos aqui, pesavam toneladas. Eles tinham que puxar bloco por bloco, ainda assentar e formar a pirâmide. Então, é um trabalho alucinante. Então, perfeito, tá? O corpo do faraó tá finalizado. Então, ele passou por um processo de mumificação, tá? Foi colocado no sarcófago e esse sarcófago levado para o interior da pirâmide, que ali seria o túmulo, tá? Com ele vai ser o quê? Vai ser enterrado junto, enterrado não, né? Posto dentro dessa pirâmide junto. Às vezes servos, porque eu precisaria de servos na outra vida. Muita riqueza, porque eu, faraó, quando eu for acordar na outra vida, preciso de riquezas, né? Muito alimento, porque eu vou acordar com fome.
Por que tudo isso? Porque a morte aqui, meus queridos, significava vida após a morte. Então, eles acreditavam que eles iriam acordar em uma outra vida. Então, era assim o entendimento da morte no Egito Antigo. Tá bom? Agora vamos entender o processo da alma. Então, enquanto o corpo, né, do faraó está nesse processo de mumificação, agora a gente precisa ver o que acontecia com a alma enquanto isso. Então, vamos mudar a folha aqui, calma aí. Tá? Vamos ver. Agora, o que acontece? O processo de mumificação vai ser o seguinte. O faraó morto, então tá aqui o faraó morto, ele vai ser conduzido pelo Anubis, tá? O Anubis, meus queridos, ele era o deus da morte, tá? Da morte. Então, o Anubis vai pegar na mãozinha aqui do faraó, tá? E vai levar esse faraó, vai conduzir essa alma, né, do faraó para o tribunal de Osíris. Então, vai levar até o deus Osíris, tá? Que a gente já viu que é o deus do julgamento. Percebam uma coisa, que isso é interessantíssimo. Vocês estão vendo que a cabeça do Anubis é de um chacal, tá? Tipo um lobo. Chacal negro e corpo de homem. O deus Osíris é a mesma coisa. É tipo um rosto aqui de um gavião, tá? Um pássaro com corpo de humano. Então, na mitologia egípcia, os deuses, então vamos por aqui, mitologia egípcia, eles acreditavam nos deuses, tá? Antropozoomórfico. Olha que palavrão aqui, hein? Antropozoomórfico. O que significa isso? Antropo, homem. Antropo, né? Aqui. Antropo. Zoomórfico é zoodesológico. Zoomórfico. Animal. Significa o quê? Que no Egito Antigo eles acreditavam que os deuses eles eram antropozoomórfico, que é metade humano, metade animal. Então, eu tenho aqui 2 exemplos de cabeça de animal e corpo de homem. Mas eu posso ser o contrário também, corpo de animal e cabeça de homem. Como o Pégasus, por exemplo, né? Ele é um exemplo de antropozoomórfico, mas ele tem o quê? O corpo de cavalo, né? E a cabeça ali, do tronco para a cabeça, humano. Então, essa é uma particularidade aí da mitologia egípcia, que eles valorizavam muito esse tipo de deus. Então, perfeito. O que acontece aqui? O Anubis, ele vai conduzir a alma, tá? Para a frente de Osíris. Então, o faraó, a alma dele, né? Vai estar de frente com o Osíris. E como que isso funciona? Eu só consigo ir para outra vida, né? Meu corpo já foi embalsamado, mas eu só consigo ir e acordar na outra vida se eu passar pelo tribunal de Osíris. Então, ele vai me julgar. O Osíris vai me julgar. Por isso que ele é o deus do julgamento da morte. Se eu passar pelo tribunal, pelo julgamento, eu acordo na outra vida. Se eu não conseguir passar, eu vou me perder aí no universo. Então, como que era feito esse julgamento? Então, vamos pegar aqui, ó. Era colocado uma balança aqui, tá? E o que vai ser pesado? Vai ser pesado o coração do faraó. Se esse coração for mais leve
que uma pena? Se o coração for mais leve que uma pena, ele passa pelo tribunal e vai viver a sua vida no outro mundo. Agora, se o coração for mais pesado que uma pena, esse outro Deus aqui, chamado Amit, e esse é um dos deuses mais... que eu posso? Que gera medo, gera um sentimento de repulsa. Por quê? Porque ele tem cabeça de crocodilo e o corpo dele é metade onça e metade hipopótamo. Então era um deus aí meio estranhão, né? Esse deus só tava esperando o quê? Esse coração ser mais pesado que a pena. Porque se ele é mais pesado, ele cai no chão. Se ele cai no chão, deixa eu pôr aqui. Cai no chão. Se ele cai no chão, esse Deus aqui, o Amit, ele devora o coração do faraó, dessa alma. E aí, sem coração, não tem como retornar na outra vida, tá? Aí vocês vão perguntar pra mim, mas dona, pera lá, tá muito estranho isso, porque como que o coração vai ser mais leve que uma pena? É claro que o coração é mais pesado. Mas aqui, meus queridos, a simbologia é qual? A simbologia é se eu vou ser uma boa pessoa ou se eu fui, né, na verdade, uma mal pessoa. Então, se eu fui uma boa pessoa, meu coração é leve, mais leve que uma pena. Agora, se eu fui uma pessoa muito mal, muito maldosa, é claro que o meu coração vai ser muito pesado, tá? Então, essa historinha aqui, gente, do Tribunal de Osíris, é para incentivar aí a sociedade egípcia a pregar a questão de ser bom, da bondade, né? Que isso vai ter um peso lá no final, no julgamento, ok? E o corpo, o processo de mumificação, ele está inserido na mitologia, que é eu acordar na vida após a morte. Então, eu preciso manter o meu corpo intacto, tá? Então, essas são simbologias mitológicas. Agora, pensando na realidade, tá? A questão da mumificação vai desenvolver a medicina, a ciência. Olhem só, a ciência é valorizada lá no Egito Antigo. Isso é fundamental, fabuloso, tá? Então, a gente tem aí 2 ensinamentos, ok? Então, essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham se divertido, gostado. Eu vou deixar lá na plataforma do Classroom 5 questõezinhas em cima desse vídeo. Respondam e mandam lá para a Pro, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam e a gente vai trocando ideias, tá? Então, até a próxima aula. Beijão, se cuidem. Tchau!